Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. Estou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha e hoje vamos falar da nossa seleção nacional, que estamos agora numa paragem para seleções. A nossa seleção já teve 2 jogos, contra o Azerbaijão e contra a Sérvia. Estamos a gravar isto na segunda-feira, no próprio dia em que isto vai ser lançado. Portanto, amanhã teremos jogo com o Luxemburgo para fechar esta rodada de 3 jogos oficiais da qualificação para o Mundial 2022. Portanto, a seleção no primeiro jogo ganhou 1-0 ao Azerbaijão, num jogo em que a seleção dominou, mas que não conseguiu concretizar a maior parte das oportunidades que teve, sendo que o gol tem surgido do autogolo. E o segundo foi o jogo com a Sérvia, em que a seleção dominou a primeira parte e esteve a ganhar 2-0, mas a segunda foi varrida pelos contra-ataques da Sérvia e o empate acabou por chegar, sendo que o Ronaldo ainda teve aquele gol anulado no último lance do jogo, que deu também alguma polémica. Posso começar pelo... Não foi gol, ponto. Pois, exatamente, porque para ser anulado tinha de haver VARs ou algo assim. Mas posso começar pelo Rodrigo. Vamos começar pelo Portugal-Azerbaijão. Rodrigo, Portugal acabou por ganhar este jogo não de forma vistosa, muito pelo contrário. O que é que achas que aqui tinha de ser melhorado, sendo que o Azerbaijão não é propriamente um adversário, não quero dizer à altura, mas um adversário com quem Portugal possa ter este tipo de dificuldades? Claro. Desde já, olá a todos. Tenho de confessar que foi um jogo que não me deu interesse nenhum de ver. Comecei a ver atentamente o jogo, até chegarmos ao gol, mas a partir daí percebi que, ou seja, o Azerbaijão também não ia conseguir marcar, não tinha criado nenhuma oportunidade e quando tentava passar do meio campo, o Domingos Duarte principalmente não deixava jogar, teve muito bem frente ao Azerbaijão. Criámos muito à base do famoso cruza-bola, que para mim não faz sentido. É verdade, tínhamos André Silva e Ronaldo na frente, que são 2 avançados bons pelo jogo aéreo, mas acho que se poderia tentar de outras maneiras. Acho que o Fernando Santos fez bem em mexer ao intervalo. Agora já não me recordo quem é que ele tirou, mas acho que tirou o Moutinho para meter o Bruno Fernandes e, na minha opinião, fez bem para tentar a meia distância, para podermos ampliar a vantagem. Era um jogo que acho que o Ruben Neves esteve bem, portanto eu acho que também não o tirava. Segurou ali muito bem o jogo e depois, lá está, também poderia aproveitar a sua meia distância, que é um dos seus grandes pontos fortes. Isto agora não fez sentido, é um dos seus pontos fortes. Mas pronto, creio que foi um jogo muito, muito secante mesmo, que não deu prazer nenhum de ver. Sabíamos, como já referi, que o Azerbaijão não iria criar perigo, não tinha capacidade para isso. Claro, destacar a exibição do guarda-redes, que teve muito bem, que impediu a seleção de ampliar a vantagem por inúmeras vezes. Mas foi algo que, agora entrando já no jogo da Sérvia, não falando fundo desse jogo, mas foi algo que se reviu no jogo da Sérvia. Algumas oportunidades e não as conseguimos concretizar, o que depois se foi a ver e deu um mau resultado depois no final do jogo, porque perdemos 2 pontos, portanto tem de haver muito mais concretização e mais ideias. Não pode ser tudo à base de cruzamentos, tem-se de tentar explorar outras coisas, outras formas. Sim, precisamente. Miguel, o que é que tens a dizer relativamente a este jogo pobre em ideias? E já agora destacar também que foram as estreias de Nuno Mendes e Palhinha. Nuno Mendes a titular, Palhinha entrou por volta dos 80 e picos, para tentar... 88. Exatamente, para o Fernando Santos teve meter um trinco para tentar segurar o resultado contra o Azerbaijão. E pronto, o que é que tens a dizer sobre este jogo? Tal como o Rodrigo, não deu prazer nenhum de ver. Acho que o Nuno Mendes esteve bastante bem na sua estreia. Depois falo um pouco mais dele no jogo da Sérvia, que acho que podia ter outro impacto. Mas no jogo contra o Azerbaijão cumpriu. Se calhar podia-se subir um pouco mais. Via-se bastantes vezes o Bernardo Silva a pedir-lhe para ele subir mais e no fundo era o Azerbaijão e reparou-se que o Azerbaijão não era como a Sérvia, que tinha um ataque poderosíssimo. Portanto, o Nuno Mendes podia ter arriscado mais, mas cumpriu as suas funções.
Por exemplo, o Pedro Neto também não esteve assim tão inspirado quanto isso, e por isso é que também foi substituído. Mas não sei se. Não é por se estarem a habituar, que muitos deles já jogam juntos há algum tempo, mas estarem a voltar dos clubes para a seleção, treinaram 1 ou 2 dias, penso eu. Não sei, ou simplesmente não se esforçaram, e se foi isso, o Fernando Santos é que vai ter de puxar mais por eles. Agora, espero que eles também tenham aprendido isso no jogo com a Sérvia. Para além disso, acho que as substituições fizeram com que o jogo ficasse um pouco mais agitado, principalmente com a entrada do Bruno Fernandes. Logo ao intervalo notou-se um pouco de diferença, e acho que a melhor oportunidade do jogo ainda acaba por ser, já mesmo no fim do jogo, aquele remate do João Félix, que o guarda-redes defende. E portanto diria também que o guarda-redes do Azerbaijão acaba por ser o homem do jogo, porque Portugal fez 14 remates à baliza. Penso que nós, se virmos estes números, achamos que é demasiado porque não nos lembramos de tantas oportunidades, e se calhar foi porque no fundo Portugal nem fez assim tanto para as ter, e quando as teve nem lhes dava grande importância ao ponto de as executar da melhor forma e marcar golo. E realmente ganhar 1-0 e com um golo na própria baliza, um pouco chato. Sim, exatamente. E eu gostaria de pegar aqui em 2 pontos relativamente a este jogo. Relativamente ao jogo coletivo, já percebemos que o Fernando Santos consegue pôr a seleção a ter muito controle da posse. Não nos podemos queixar disso. A nossa seleção é muito boa a trocar bola. E também tem... vamos aqui só aos titulares do jogo contra o Azerbaijão. São Ruben Neves, Bernardo Silva, Moutinho. Isto no meio campo. Portanto, o problema aqui não é trocar a bola. O problema é que a seleção vai trocando a bola tipo, numa espécie de forma de U em volta da área, vai de um lado para o outro, passa pelos médios, etc. E depois resulta em uma de duas coisas. Ou o famoso cruza-bola, ou 2, que é tentar forçar um passo entre linhas ali para a entrada da área, que com muita sorte consegue entrar ou que corte. Faltam muitas soluções ofensivas para uma equipa que tem tão boas individualidades neste critério. Pedro Neto, Bernardo Silva, Ronaldo, André Silva. E isto só estou a falar dos titulares do jogo contra o Azerbaijão. Parece que falta um pouco mais de intensidade neste ataque. O ataque de Portugal é muito lento, é algo bastante previsível. E a partir do momento em que a seleção que está no lugar 108 do ranking de seleções consegue prever isso, não nos podemos basear só no talento individual para sermos candidatos a um europeu ou a um campeonato do mundo. Não pode ser assim. Relativamente à história do Nuno Mendes, eu concordo com aquilo que o Rocha estava a falar sobre o Bernardo Silva, estar a dizer que ele podia ter arriscado mais, só que eu também percebo que ele, sendo a sua estreia na seleção, com 18 anos apenas, não se quisesse pôr tanto ao erro, se calhar não quisesse avançar tanto como podia. Até porque ele no Sporting está protegido por 3 centrais e aqui só estava por 2. Ele aqui jogou a defesa esquerda, no Sporting é a ala esquerda. Acho que é algo diferente e acho que foi isso que diferiu de uma exibição entre as outras, mas foi uma boa estreia e foi algo sólido também. Agora passando para o jogo da Sérvia, que tenho a certeza que, pelo menos a mim, nos últimos minutos valeu um bom berro. E, não se percebe como é que estamos a ganhar 2-0. Lá está, na primeira parte viu-se aquela intensidade que faltava ao ataque da seleção e... os 2 gols até surgiram de um cruza-bola, mas foi algo com critério, não foi só veio à área cruza, foi algo que foi cruzamentos para as costas dos jogadores da Sérvia, algo que eles tiveram muita dificuldade em defender, que por acaso também no jogo do Sub-21 a Inglaterra estava a ter dificuldades a fazer algo parecido, portanto também a nossa seleção explorou isso. Mas depois na segunda parte deitámos tudo a perder porque não conseguimos parar os contra-ataques. Se calhar para quem está a ganhar 2-0, para quê num ataque ter tanta gente à frente quando sabemos que o ataque da Sérvia tem Kostic, Mitrovic e etc. Jogadores que saem muito facilmente em transição. Miguel, como é que viste este jogo? O que é que faltou a Portugal para levar os 3 pontos? Bem, se calhar começando pelo fim, aquele golo que não foi marcado ao Ronaldo, é obviamente golo, mas
eu diria que acaba por ser justa a forma que o jogo acaba o jogo. A forma de que acaba o jogo, porque Portugal não fez o suficiente para ganhar o jogo, e se Portugal tivesse marcado aquele gol no fim do jogo, certamente que seria a Sérvia a queixar-se, dizendo que não tinha sido justo, porque a segunda parte foi totalmente da Sérvia. E parte da culpa disso é do Fernando Santos. Na primeira parte tivemos bastante bem, tal como disseste, os cruzamentos foram feitos com critério, não foi como no jogo contra o Azerbaijão, em que estava meia equipa ou mais dentro da área da equipa defensiva. Aqui não foi em contra-ataque, mas foi em ataque organizado, e a equipa da Sérvia estava bastante mais espalhada pelo campo. E o Diogo Jota desmarcava sempre bastante bem em todos os cruzamentos. Depois, na segunda parte, é que não sei o que é que aconteceu. O Fernando Santos disse que avisou os jogadores que a Sérvia ia entrar com muita mais força, mas a verdade é que isso não deu em nada, porque é que nós, se pensarmos, e dizendo o nome Sérvia, se calhar parece que não são assim uma grande seleção, mas com o Kostic, que é um dos, se o André Silva, provavelmente o melhor jogador do Frankfurt, o Milankovic-Savic, o Gudeli, que teve bastante bem a organizar o jogo e muitas vezes até ao pé das centrais, o Tadic, que é um extremo espetacular, e o Mitrovic, que é um tanque no ataque. Eles têm um ataque poderosíssimo. E o Kostic, até, pelo menos no Frankfurt, acho que joga muitas vezes a lateral, e foi ele que marcou um dos golos. Portanto, estamos a ver o alcance que eles conseguem ter. Portanto, acho que na segunda parte, principalmente logo a seguir ao primeiro golo, que foi a abrir a segunda parte, o Fernando Santos podia ter percebido que devia ter mudado algumas peças mais cedo. Isto seria, para mim, a entrada do Pedro Neto mais cedo. Isto, muito do que eu faria era algumas diferentes e outras mais cedo. No caso do Pedro Neto, eu diria que seria mais cedo. Mas, por exemplo, o Jota também devia ter saído mais cedo, marcou os 2 golos na primeira parte, muito bem, mas devia ter saído mais cedo, neste caso pelo Pedro Neto. O Danilo também podia ter saído mais cedo, ficou a jogar os 90 minutos. O Fernando Santos, aos 90 e tal, tirou o Bruno Fernandes e pôs o Palhinha, e isto parecia que era para não perder já, nem era para ganhar. Eu acho que o Danilo devia ter saído pelo Palhinha, porque a diferença entre os dois é que o Danilo, como é que eu ia dizer, se calhar organiza melhor o jogo, mas está sempre muito mais atrás, está sempre muito mais perto dos centrais. O Palhinha pressiona muito mais à frente e é numa área do campo muito mais vasta. Portanto, se Portugal queria realmente um resultado positivo, percebo que não o fizesse ainda estando a ganhar, ou seja, ao 2-1, mas a partir do momento em que a Sérvia marca o segundo, acho que isso devia ter sido feito. E depois, a terceira substituição que eu faria é uma que sinceramente acho que o Fernando Santos nunca fará, que é tirar o Ronaldo, porque acho que já não estava a render, e sinceramente para o que Portugal estava a fazer, eu teria posto o André Silva no lugar do Ronaldo, ficando o André Silva só lá à frente, porque a verdade é que o Ronaldo já nem pressionava, estava à espera que alguma bola lhe caísse, como foi o caso do Nuno Mendes, aquele grande passo que o Nuno Mendes fez. Sim, isso foi outra. A entrada do Nuno Mendes para mim também deveria ter sido feita mais cedo, porque o Cancelo foi comido nos 2 lances do golo da Sérvia, e o Nuno Mendes já devia ter entrado. O Cédric, muito honestamente, cumpriu o seu trabalho. Houve muitas críticas por estar a jogar a titular, mas eu diria que não foi por culpa dele que tivemos este resultado. Rodrigo, apontamentos a este jogo? Bem, desde já concordar com o Rocha que talvez o nome Sérvia não seja o nome de uma seleção muito forte, mas
Os nomes que eles têm são nomes suficientes de uma equipa para ir ao Mundial e pode nos causar muitas dificuldades. Milenkovic, é verdade que não teve muito bem neste jogo. Ele é central da Fiorentina, também pode jogar a lateral direito. É muito forte, muito rápido. Já deu apontado a vários clubes maiores que a Fiorentina. Portanto, é preciso ter cuidado. É verdade que ele teve mal nos 2 golos. Mas a verdade é que é um central de muita qualidade. Acabou expulso. Exatamente. E eu nem percebi esse lance, ou seja, ele foi expulso e depois a falta foi assinalada contra Portugal. Sim, porque houve uma falta antes que Portugal cometeu, depois acho que o árbitro já tinha apitado e ele entrou assim, ao Danilo. Portanto, o árbitro assinalou a primeira falta já, mas pode levar o cartão a seguir na mesma. Okay. O Pavlovic, outro dos 3 centrais que já teve inclusivamente apontado ao Benfica na época 19-20. Kostic, é preciso apresentações, tal como o Gudeli já passou pelo Sporting, Milenkovic, Savic, que se o Blake falou que o Luís Alberto era dos melhores 10, aqui o Milenkovic talvez dos melhores box-to-box atualmente. Tadic, capitão do Ajax, capitão desta seleção, também é muito bom. Mitrovic, melhor marcador da história da seleção da Sérvia, avançado do Fulham, muito forte. A melhor expressão que poderia usar foi aquela que o Rocha usou, um tanque autêntico. Vlahovic tem estado muito bem nesta temporada. O Jovic também dispensa apresentações. Zivkovic, é verdade que conhecemos o seu histórico no futebol português, mas a verdade é que é um extremo capaz de se equilibrar, muito talentoso. O próprio Juricic, que se não me engano está no Sassuolo, se não me engano, também já passou pelo Benfica, é um médio de muita qualidade. Sim. E Marco Grujic também tem a sua qualidade, por isso é que está no Futebol Clube Porto, emprestado pelo Liverpool, mas tem a sua qualidade. No lado de Portugal, muita coisa que funcionou mal. Sérgio Oliveira devia ter saído mais cedo, a meu ver, também não o vi. Cancelo também esteve mal. O Jota, como o Rocha disse, também deveria ter saído mais cedo. Ronaldo, para mim, também deveria ter saído. E era preciso mais dinâmica ofensiva. E para isso, ou seja, primeiro falando do meio campo, acho que o Fernando Santos fez bem tirar o Sérgio Oliveira para meter o Renato, que o Renato é um médio que consegue pegar na bola atrás do meio campo e conduzi-la muito bem até o outro lado. É um médio muito possante. Então acho que nesse aspecto ele fez bem. Mas depois deveria ter colocado Pedro Neto ou até mesmo o Rafa. Eu prefiro o Pedro Neto ao Rafa. Mas deveria ter colocado um dos dois para tentar desequilibrar. Porque sabendo que a Sérvia estava a jogar com 3 centrais, principalmente o Kostic subia muito e o Bernardo estava a fazer movimentos interiores, era preciso um extremo puro ali. Ou seja, um extremo que conseguisse agarrar na bola e arrancar por aquele flanco. Parecia-me aí que poderia-se atacar o jogo por aí. Depois o João Félix, ou seja, compreendo, mas não é para o lugar outra vez de extremo esquerdo. Não sei. Talvez passar para um 4-4-2. Não conseguiu fazer nada aí. Sim. Entrou muito melhor no jogo contra o Azerbaijão. Passar para um 4-4-2 não parecia uma má solução, tendo em conta que era bom termos alguém a dar apoio ao Ronaldo, porque bater contra aquela muralha de 3 centrais não foi fácil, e por isso é que o Jota e o Ronaldo iam trocando muito. O Ronaldo muitas vezes caía para a esquerda, o Jota ia para a zona de ponta de lança, e então era bom para criar estes equilíbrios, e daí, ou seja, aquela penetração do Jota exímia para os 2 golos, pareciam golos iguais, resultou muito bem. Ou seja, as substituições têm de ser feitas muito mais cedo. Não sei até que ponto é que, ou seja, passando para o 4-4-2, o meio campo com Danilo e até mesmo Palhinha não resultasse, ou seja, pode parecer um meio campo muito defensivo, mas também é um meio campo que pode ajudar a pressionar alto, tendo 2 médios defensivos, conseguisse destruir o jogo muito mais facilmente e dar a bola para alguém com a qualidade do Bernardo ou até mesmo o Pedro Neto para conseguirem arrancar. Dava muito jeito. Ou até mesmo Danilo e Renato, Palhinha e Renato, acho que funcionaria muito bem. Portanto, acho que as substituições têm de ser feitas muito mais cedo. Como o Rocha disse, é verdade que podemos ter conquistado os 3 pontos com aquele gol que não foi validado, mas acho que o empate se justifica devido à exibição pobre de Portugal. Rodrigo, ainda bem que terminaste nessa nota, porque
É assim, obviamente que nos podemos queixar que aquilo era gol legítimo, e claro que é. Obviamente que nos podemos queixar da não existência nem de VAR, nem de tecnologia da linha de gol na qualificação para um campeonato do mundo, claro. Se está mal, está. Mas acho que o verdadeiro foco devia ser na forma como Portugal perdeu o jogo, na segunda parte. E vais ver as capas dos jornais desportivos no dia a seguir e apenas o jogo faz uma pequenina menção à perda de qualidade da exibição portuguesa. Sim, O é resto, o Vargonha, Vargonha, Vargonha. exatamente, o resto só fala do VAR, parece que fomos totalmente roubados e que dominámos o jogo todo. Epá, não foi assim, nós não dominámos o jogo todo, dominámos a primeira parte, mas na segunda houve muita coisa que podíamos ter feito melhor. Para já, com a entrada de Nuno Mendes, porque o Cancelo já, o seu forte é ofensivamente e até estava a jogar numa posição que não é... Pronto, já jogou várias vezes esta época, mas nem é o seu forte, que é a defesa esquerda. Aliás, o que ele anda a jogar mais até é lateral esquerdo, porque o City anda a puxar nos três centrais, portanto, não tem familiaridade naquela posição, muito menos com as tarefas defensivas da mesma. E daí ele ter tido bastantes dificuldades nos 2 golos da Sérvia. Em segundo, não percebo porque é que a nossa defesa está tão afastada uns dos outros. Parece que, epá, naquele segundo contra-ataque, no segundo gol da Sérvia, epá, aquilo foi uma autoestrada, aquilo, pelo meio do campo, sendo que os nossos centrais eram Ruben Dias e José Fonte, se não me engano, posso estar enganado. Mas também não percebi o porquê da não continuação na aposta do Domingos Duarte. Fez um ótimo jogo contra o Azerbaijão e por muito que o Fonte seja um ótimo central, acho que Para mim foi o melhor dos 2 centrais. Foi melhor que o Ruben Dias contra o Azerbaijão. Sim, exatamente, não percebi. Epá, obviamente, se calhar tirar o Ruben Dias seria, com a época que está a fazer e com o nome que tem já na seleção, seria um pouco mau, mas não percebi essa não Ele já continuação devia na estar aposta. com o Fonte na cabeça e pôs o Domingos Duarte meio por ser o Azerbaijão, penso. Pois, Aquelas coisas se de calhar. Fernando Santos. Também acho que sim. Exatamente. E pá, depois naquela tal primeira parte, percebeu-se aquilo que eu até estava a pedir relativamente ao jogo do Azerbaijão, que é a intensidade, que é algum critério, viu-se sim senhor, mas depois na segunda parte perdeu-se tudo um pouco. O Bruno Fernandes também não teve nos seus melhores dias, o Ronaldo, tirando aquele golo, que nem foi golo, também muito apagado do jogo. O Bernardo foi dos melhores do ataque de Portugal, a oferecer o tal critério que era necessário com toda a sua técnica e qualidade. E também concordo... Falta falarmos da falha do Bernardo Silva. Pois, é pá, também podia, não digo que estragou o seu jogo, porque não, acho que foi o melhor de Portugal, mas podia ter fechado com aquela chave de ouro, não é verdade? Tinha carimbado esse golo e tínhamos conseguido os 3 pontos e era o homem de jogo de longe, estás a ver? Mas foi pena, não se consegue acertar tudo, especialmente no jogo em que ele acertou tanta coisa. Para terminar, também gostaria de dizer que concordo com o Rodrigo naquela questão de Palhinha e Renato, ou Danilo e Renato, ter assim um médio mais destrutivo e outro para a condução de bola, ser uma boa opção, mas o Renato também entrou tarde no jogo. Palhinha também entrou bastante tarde, não viu-se alterações muito tarde. Sérgio Oliveira também não teve nos seus melhores dias, não... Epá... Eu só tenho um apelo a fazer, que é Ronaldo deixa o Bruno Fernandes, o Bernardo ou o Sérgio Oliveira bater livres. Exato. Epá, Pareceu-me que ias quase aí dizer a equipa toda, porque quase que podiam. Epá, não sei, Há qualidade para isso. não sei até que ponto... Só falta aqui o Rafael Guerreiro. Yeah. Não sei até que ponto é que o António Lopes não bate melhor livros que o Ronaldo atualmente. Mas não sei como é que ele é nos treinos. Se calhar tem um Rogério Ceni e nem sabemos. Mas, epá, pedia-se muitas mais mudanças nesta segunda parte frente à Sérvia para não deixar escapar os 3 pontos e não se pode culpar tudo naquele golo que nem foi anulado, mas não podemos culpar E tudo o nisso. Anthony evitou um golo com uma defesa enorme. Agora não sei se era o 3-2, se era o 2-2, 2-1. Acho que era 2-2, foi um remate do Tadic fora da área, isso não foi? Sim. Acho que foi isso. Pá, foi uma enorme defesa, muito bom. E pronto, pedia-se mais à seleção. Agora, amanhã temos o jogo com o Luxemburgo. O Luxemburgo que surpreendeu ao vencer a Irlanda e com... Por acaso agora não estava... Gerson Rodrigues. Exato, ainda agora não estava a lembrar do nome, obrigado. Agora deu uma branca. Gerson Rodrigues com um bom golo dele e o Luxemburgo está surpreendendo esta pausa para seleções.
E não esquecer que aí há uns tempos também, acho que até foi na qualificação para o Europeu, também jogámos com o Luxemburgo e não foi para doce. Acabámos por ganhar 2-0, acho que até foi a estreia do Bruno Fernandes a marcar pela seleção, se não estou enganado, ou dos primeiros golos, mas não foi nada para doce, portanto, o Rodrigo, sendo que até o próprio Bruno Fernandes nem joga, qual é que seria o teu 11 e coisas que têm de ser focadas para ganharmos ao Luxemburgo? Bem, eu não acompanhei muito o jogo do Luxemburgo, porque à partida um jogo Luxemburgo e Irlanda não é assim o cartaz mais atrativo de todos. E eu pessoalmente esperava a vitória da Irlanda. A Irlanda tem uma boa seleção, Doherty, agora não me recordo mais nenhum. Mas pronto, a Irlanda tem uma boa seleção. Tem lá o Dunk, central do Brighton. Eles têm mais gente, mas agora não me estou a lembrar. Coleman, o próprio Coleman também também é irlandês. Pronto, já chega de dizer irlandês. Mas pronto, a seleção irlandesa tem boas individualidades. O Luxemburgo, pronto, só conheço o Gerson Rodrigues, que também já tinha feito uma boa exibição frente a Portugal, quando jogámos contra eles, como o Blanco referiu. Portanto, é preciso ter cuidado. Claro que partimos como grandes favoritos. É um jogo que temos a obrigação de vencer. Não vou dizer golear, mas deveríamos ter a obrigação disso, porque temos muitas individualidades superiores a eles. Acho que eles não têm ninguém melhor que nós. Então, o meu 11 à partida seria Anthony Lopes. Eu faria Cancelo. É verdade que poderia também se dar uma oportunidade ao Cédric, visto ter jogado melhor que o Cancelo, portanto, talvez vá por Cédric, mas também, ou seja, é um jogo que vamos estar maioritariamente das vezes a atacar, portanto acho que o Cancelo até se enquadraria bem, mas ao mesmo tempo podemos levar contra-ataques e o Cédric, sendo um lateral mais defensivo que o Cancelo, também poderia ajudar, portanto acho que pode dar para os dois, mas acho que vou pelo Cédric, talvez. Depois Ruben Dias e Domingos Duarte, Nuno Mendes à esquerda, ou seja, ao contrário do Cédric, o Nuno Mendes neste jogo tem de subir, acho que tem qualidade para isso. Depois eu jogaria com Palhinha e Renato no meio, os extremos Pedro Neto e Diogo Jota, o ataque com André Silva e Ronaldo. Sei que o Fernando Santos provavelmente vai jogar num 4-3-3, mas eu jogaria num 4-4-2 assim. No lugar do André Silva até poderia jogar o João Félix, mas acho que dois avançados de referência pode ajudar muito. Ou seja, a defesa do Luxemburgo atrair-se muito por aqueles dois e dar liberdade ao Pedro Neto e ao Jota para atacarem. Ai, que estupidez, desculpa. Pedro Neto. O Bernardo Silva. Exatamente. Pedro Neto, desculpa, mas o Bernardo ainda vai à tua frente. Miguel, o teu 11 e, não sei, algum aspecto que queiras focar para conseguirmos vencer o Luxemburgo? Mas o Rodrigo já disse tudo, eu acho, mas acho que o Luxemburgo é daquelas equipas que podem ir com a pica por terem ganho à República da Irlanda, mas sinceramente não devem ter assim grandes aspirações para se qualificarem para o Mundial, sendo realistas. Agora Portugal vai ter de fazer pela vida, porque eles vêm com essa vitória contra a República da Irlanda e Portugal vem no empate contra a Sérvia numa segunda parte pobrérrima. Portanto, 11 inicial. António Lopes também. A defesa eu mantinha a mesma com o Rodrigo, mas em vez de Domingos Duarte acho que punha o José Fonte, ou seja, Nuno Mendes, Fonte, Ruben Dias e Cédric. No meio campo eu acho que neste jogo punha o Danilo, porque o Palhinha não sei como é que eu ia te explicar. Eu acho que é um jogador, como eu estava a dizer há pouco, que pressiona mais à frente, mas ao mesmo tempo não tem tanta chegada à área como o Danilo. No sentido em que, ou seja, o Palhinha tem ali uma área do jogo que é bastante vasta e que a alcança toda, que é quase até, diria, o círculo do meio campo. É todo dele, incluindo as partes laterais. O Danilo, às vezes... Eu escolhi mais o Palhinha só mesmo para, ou seja, ser alguém que possa ajudar os dois centrais na contenção, ou seja, naqueles ataques rápidos, tens lá sempre o Palhinha para matar o jogo. E ele no suporte é fortíssimo.
Mas a questão é que o Danilo é mais defensivo que o Palhinha. O Palhinha é mais destrutivo, mas o Danilo é mais defensivo que o Palhinha. Por isso é que também joga a central no PSG muitas vezes. E portanto, mas sinceramente eu penso que esse não vai ser o aspecto. Ok, claro que temos estado prevenidos e foi isso que não fizemos contra a Sérvia e acabamos por sofrer. Mas sinceramente não acredito que o Luxemburgo vai ter oportunidades. Agora, e o Danilo também pode ser importante nas bolas paradas, porque é fortíssimo, fortíssimo no ar. E o jogador com ele no meio campo, agora não sei se joga em 4-4-2 ou 4-3-3, que é sempre difícil, mas eu mantinha também o Jota, o Ronaldo e o Bernardo Silva como estavam no último jogo, e eu acho que tirava o Sérgio Oliveira e mantinha o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes não pode jogar. Ele levou 2 amarelos em 2 jogos. Isso é outra coisa, é calma-te, Bruno. Por cima, em primeiro jogo, um amarelo completamente sem necessidade. Foi dar um coice ao adversário sem necessidade. Pois, então assim não sei se ponho o Sérgio Oliveira ou o Renato Sanches. É que eu tirava um dos médios, claramente, e punha o André Silva lá à frente com o Ronaldo. Pá, porque já vimos que o Ronaldo não funciona sozinho, porque não tem ninguém para pressionar por ele, que é isso que ele quer. Mas eu acho que mantinha o Sérgio Oliveira, porque ele até teve bem na primeira parte. Na segunda teve horrível, e por isso é que eu o tirava, e também disse isso. Mas o Renato Sanches também, quando entrou bem na parte da condução da bola, mas depois perdeu-a muitas vezes também. Portanto, eu acho que mantinha o Sérgio Oliveira e ficava o 4-4-2. É assim, eu também iria pelo 4-4-2, mas fazendo aqui um exercício de tentar ser realista, e sabemos que o Fernando Santos muito dificilmente nesta altura vai abdicar do 4-3-3, vou tentar ir por aí. Portanto, na baliza, Anthony Lopes. À direita, vou pelo Cancelo, porque o Rodrigo acabou por optar pelo Cédric, acho eu, mas ele explicou que o Cancelo poderia dar muito mais jeito se estivéssemos lá mais à frente, e como depois também vou usar o Palhinha a trinco, acho que ele e os centrais podem ocupar-se mais das tarefas defensivas, enquanto que o Cancelo se preocupa mais na parte ofensiva. Portanto, Cancelo, Domingos Duarte, Ruben Dias e Nuno Mendes. Palhinha a trinco. Num 4-3-3 faz todo o sentido ser o Cancelo. Meteu o Cédric para depois jogar num 4-4-2. Sim, eu percebo. Depois, meio campo, Palhinha a trinco, Ruben Neves, para mim ainda não percebo como é que ele não é 100% titular desta seleção, pela sua qualidade de passe e a sua chegada à área, e acho que vai dar muito jeito aqui. E pronto, o Rocha já se esqueceu dele. Não, por acaso até era para pôr um Motinho, pelo Sérgio Oliveira. Pois. Por acaso agora aí está a minha dúvida entre Moutinho e Renato Sanches, mas acho que o Fernando, depois até dessas 2 más exibições, pronto, sendo ok, com uma delas a 3 pontos, acho que ele vai querer jogar por seguro e acho que vai até acabar por pôr o Moutinho. Portanto, eu iria num Palhinha, Ruben Neves e Moutinho, sendo que o trio de ataque é Diogo Jota, Bernardo e Ronaldo, porque nota mais nestes 2 jogos para Diogo Jota e Bernardo Silva. E por muito que o Ronaldo não funcione sozinho, duvido que na seleção, claro, duvido muito que o Fernando vá abdicar disso. Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, este facto é mais relativo ao Portugal-Sérvia, ao Sérvia-Portugal, neste caso, que é a quinta vez na história da seleção que Portugal não ganha depois de ter uma vantagem de 2 golos. Aconteceu em 85 contra a Roménia, em 2004 contra o Liechtenstein, em 2017 contra a Suécia, em 2018 contra a Tunísia e agora em 2021 com a Sérvia. Nota que Quem foram os coxos que empataram com o Liechtenstein? Epá, se me deixares aqui pesquisar muito rapidamente, posso ir ver a ficha de jogo. Mas era exatamente isso que eu ia dizer. É que vês aqui que nenhuma das seleções é assim uma de renome, não é verdade? Mas enquanto eu pesquiso aqui, passo para o momento cultural do Rocha. Bem, digamos que eu estive a pensar um pouco e cheguei à conclusão que seria muito difícil trazer alguma coisa que diferente de livros pela seguinte questão. Primeiro, não há muitos filmes e séries sobre futebol. Segundo, os que há são bastante famosos e praticamente toda a gente viu.
e recomendar jogos em si, que era uma coisa que também tínhamos previsto, diria que pode acontecer se falarmos de um tema assim um pouco mais abstrato e houver assim algum jogo mais desconhecido que vai acontecer ao fim de semana ou durante a semana, e portanto não vou estar aqui também a recomendar grandes jogos só porque sim. Portanto vou continuar na onda dos livros e hoje volto a ter o livro que não conseguem ver. Ok, acho que já se vê, que é o Almanaque da Seleção. Foi escrito pelo Rui Miguel Tovar e basicamente tem todos os grandes momentos da seleção. Diz mesmo tudo o que precisa de saber sobre nós, a equipa de todos nós. Portanto, é o meu momento cultural de hoje. E o Rodrigo vai trazer-nos o emplastro. Bem, este emplastro foi talvez dos maiores flops que já jogaram na seleção. Pelo menos eu não o conheço. Foi um jogador que foi ao Euro 2008. Exatamente, foi ao Euro 2008, onde acabámos por ser eliminados pela Alemanha, por 3-2. Na altura, o selecionador era o Filipão, Luís Filipe Scolari. E era um jogador que é o Jorge Ribeiro, lateral esquerdo, que na altura jogava no Boa Vista, fez um jogo, 49 minutos, e deu inclusivamente uma assistência. Mas quem que é este Jorge Ribeiro? Eu não faço ideia. Sei que jogou, estou agora aqui a ver, no 0-0. Jogou no Varzim, depois foi emprestado para o Gil Vicente, depois foi para o Dinamo Moscovo, depois foi emprestado ao Málaga, emprestado ao Aves, depois foi para o Boa Vista, onde foi para o Euro. Atenção, que ele no Boa Vista era lateral esquerdo e nessa época, 2007-2008, fez 27 jogos e marcou 8 golos. Portanto, na época a seguir o Benfica, penso que o comprou, e ele fez 21 jogos, 2 golos. Na época a seguir não fez nenhum jogo. Foi emprestado para o Guimarães em 2010-2011, onde fez 20 jogos e marcou 2 golos. Foi para o Granada, onde fez um jogo. Depois, 2013-2014 e até 2015 jogou no Aves, onde fez quase 100 jogos e marcou 5 golos. Depois foi para o Atlético, não o Atlético de Madrid, o Atlético de Lisboa. Depois foi para o Farense e na época passada estava no Casa Pia. Ele tem atualmente 40 anos, 39, desculpem, tem 39 anos. E neste momento acho que está sem clube, ou pelo menos ainda não jogou esta temporada. Portanto, fica aqui este emplastro que eu nem sabia que ele tinha ido ao Euro. Não sei se o Lang ainda vai dizer alguma coisa. Vais? Descobriste a seleção? Eu ia falar sobre neste tal jogo em 2004, a ficha de jogo. Era nós adiantámos o marcador com um gol do Pauleta aos 23 minutos, depois autogol de Daniel Aslar. Já viste o jogador que está aí? Onde? No 11 inicial de Portugal. Portugal? Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro, já está aqui. Claro. Opá, isto foi muito bom, pá. Mas 5, fomos ao intervalo a ganhar 2-0, depois eles marcaram por Franz Bugmeier aos 48 e por Thomas Beck aos 76. E pronto. E aqui o 11 inicial de Portugal era Ricardo, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Jorge Ribeiro, Costinha, Deco Maniche, Ronaldo, Pedro Pauleta e Simão Sabrosa. Sendo que ainda entraram o Tiago, o Petit e o Postiga. E, portanto, não conseguimos empatar. E conseguimos empatar, exatamente. É essa a moral da história. Portanto, isto claramente foi na ressaca do Euro e o pessoal ainda estava todo aziado. Pois isto foi disputado a 9 de outubro de 2004. Portanto, pode ser uma hipótese. Mas muito obrigado a todos que ouviram aqui este desabafo sobre muitas coisas que se podem melhorar no estilo de jogo da seleção. Esperemos que o Fernando Santos, hoje, quando sair o episódio, vá ouvir para pôr em prática amanhã contra o Luxemburgo, porque 4-4-2, exatamente. Por acaso, me fizeste lembrar quando estávamos a jogar com a Ucrânia e ele fez exatamente esse gesto. Tipo assim, sussurrar ao Bernardo Silva, 4-4-2. Mas esperemos que sim. Já falámos aqui até uns episódios que o William Carvalho ouve o nosso podcast, de certeza. Não sei se recordam disso.
Acho que também foi para falar da seleção também, quando perdemos com a França, se não me engano. E pronto, portanto, também tendo a certeza que o Fernando também ouve. Portanto, Fernando, faz aí o resumo das opiniões dos três, faz aí uma mistela e vamos ganhar o Luxemburgo, de certeza. Muito obrigado por terem ouvido. Podem seguir-nos no Instagram, Twitter, visitem também o nosso site, também Facebook, Clubhouse, etc. Links das redes todos nas bios das mais variadas redes sociais que estão por aí, na descrição do episódio também. Spotify, iTunes, Google Podcasts, YouTube com câmara, etc. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!